Olá, galera do segundo ano, tudo bem com vocês? Muitas saudades de vocês, turminha top das galáxias, como eu sempre digo. Nós vamos iniciar mais um bimestre, mais um volume. Vocês já estão acostumados, alunos que já fizeram o primeiro ano aí no Confep, que o material do ensino médio ele é dividido por volumes e todo o material do ensino médio é cobrado no Enem e nos principais vestibulares do país. Vamos falar de uma vanguarda ou de uma parte da arte que é uma das minhas favoritas por conta de como esta obra era executada e de como os artistas eram, que é o Barroco. O Barroco, ele vai ter obras bem características, é impossível a gente olhar uma obra barroca e não identificá-la. O barroco ele vai estar muito relacionado com o fato histórico e com a religião. Eu vou fazer aqui uma breve introdução do barroco, mas nós vamos comentar um pouquinho mais amanhã na aula online, certo? O barroco está relacionado com a contra-reforma da Igreja Católica e em resposta à reforma protestante de Martinho Lutero. Como foi isso, professora? Foi assim, eu comentei já alguma coisa com vocês em aula, mas Martinho Lutero, como alguns já conhecem, já ouviram falar nas aulas de história com o tio Chico, ele fez a reforma protestante, que era o quê? Ele, a partir dos estudos dele da Bíblia, ele começou a sinalizar alguns ensinamentos da Igreja Católica e dizendo que estes ensinamentos eles divergiam com os ensinamentos da Bíblia. A Igreja Católica, em resposta a isso, ela criou a Contra-Reforma. Muito importante na Contra-Reforma foram as artes. Por quê? A igreja ela passou a encher as suas igrejas e catedrais com obras artísticas para atrair os fiéis de alguma forma e também para que quando os fiéis adentrassem a igreja, essas artes elas mexessem com o emocional das pessoas e tivesse uma atmosfera de santidade, de algo que tivesse relacionado com o bem e o mal e que fizesse isso, mexesse mesmo com as emoções dos fiéis. Era uma forma de atrair esses fiéis às igrejas e atraí-los novamente à religião. Por isso já dá uma dica de como essa arte ela viria ou como ela seria. Ela teria esse apelo emocional. Lembrando que nós acabamos de sair do Renascimento e o Renascimento ele vai ter ali como característica principal o antropocentrismo. Então ele vai valorizar o homem racional, as respostas através da ciência, não mais pela religião. E por isso ele também traz um pouco da mitologia e por isso o Renascimento ele tem a cópia fiel, então ele deixa as deficiências ou aqueles errinhos que nós todos temos, de lado. Então é aquela perfeição nas artes. O barroco não vai fazer isso, porque o barroco ele vai mexer com essa coisa de bom e mal, certo e errado. Por isso, uma característica muito forte das obras barrocas é o chiaro-escuro, que é chamado, ou claro-escuro, ou seja, o contraste da luz e da escuridão, da luz e da sombra. E aí nós vamos falar do meu artista favorito, que é o Caravaggio. Depois eu vou falar um pouquinho dele na aula online de amanhã, porque ele era terrível. Morreu cedo, Caravaggio, foi enterrado como indigente, mas o cara era um gênio. Aí nós temos uma obra dele, que é a Conversão de São Paulo. Ah, outro detalhe também das obras barrocas, cenários dos evangelhos. E aí, dá para perceber bem que ao fundo nós temos o escuro e o que ele quer deixar de destaque
aí incide a luz na obra de arte. Então fica essa coisa como se tivesse mesmo a incidência de luz na obra, como se tivesse iluminado. Inclusive fica aqui uma informação adicional, que as obras do barroco, essa técnica do claro escuro, ela vai abrir os precedentes para a criação da fotografia, que nós veremos no terceirão, mas foi conteúdo do 8º ano. Então aí nós temos a obra de Caravaggio, certo? É interessante, assim, a professora colocou aqui na imagem, que é a imagem que está no ponto de partida de vocês da apostila. Mas as obras de Caravaggio vale muito a pena vocês entrarem ou no celular ou no notebook, que tem aquele, quando você entra na imagem no Google, você consegue colocar a lupa e ver os detalhes da obra. Então eu indicaria isso para vocês apreciarem essa obra, por conta da riqueza de detalhes. Caravaggio, ele usava nas obras dele pessoas trabalhadores, pessoas que estavam à margem da sociedade, prostitutas e seus amantes, porque ele era bissexual, então ele tinha amantes homens e mulheres, e ele usava. Por isso, já começa daí, por si só, por essas informações, que Caravaggio ousou, e ele foi um homem muito controverso para sua época. E muitas pessoas até que visitavam as igrejas na época viam refletido nas imagens sacras pessoas que estavam andando nas ruas, às vezes prostitutas, e o rosto dela estava lá numa obra de arte dentro da igreja. Agora vocês imaginam. Se isso já causaria um frisson nos dias de hoje, imagina naquela época. Porque o barroco ele vai ali se iniciar no século XIV, tá? Ele vai ter início ali no século XIV e vai até o século XVIII. Deixa eu só confirmar aqui a informação, século XVI ao século XVIII, século XIV, Idade Média. Século XVI até o século XVIII, esse foi o período de efervescência do barroco. E nós temos também uma obra aí de Peter Paul Rubens, que é Daniel na Cova dos Leões. Então vocês viram que as cenas retratadas pelo barroco são as cenas dos relatos bíblicos. Característica aí muito, por isso que eu falei, barroco é impossível a gente olhar e não identificar uma obra barroca, porque ela tem esse contraste do claro e do escuro, que é muito presente nas fotografias também. O Caravaggio, ele tem, ele dá riqueza, é legal você ver nas obras dele até o detalhe das unhas dos artistas, gente. E por isso, por conta disso, os historiadores da arte, eles conseguiram deixar para a gente essas informações de quem eram essas pessoas, esses modelos que Caravaggio usava. Muitos deles eram trabalhadores, braçais mesmo, porque eles em algumas obras do Caravaggio a gente vê até o detalhe das unhas, a sujeira nas unhas dos modelos, e ele retratava isso também nas obras de arte dele. Então, essa breve introdução que a professora fez, depois eu vou falar um pouquinho mais do barroco, porque eu gosto muito de falar sobre essa área da arte, esse estilo de arte. Tem algumas perguntas que elas são propostas no ponto de partida e que eu vou considerar com vocês na aula online amanhã, depois da gente adentrar um pouquinho mais sobre a vida de Caravaggio. Ao observar essas imagens, do que elas tratam? Já falei um pouquinho aqui. Atualmente, ou seja, nos dias de hoje, nós conseguimos encontrar essas imagens em espaços públicos? Vocês já viram alguma imagem parecida? Quem já visitou alguma cidade histórica do nosso país pode até mencionar nas suas respostas, porque amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre isso ao vivo, certo? Essas imagens priorizam, ou seja, elas dão prioridade para a emoção ou para a razão? Por quê? Então, quando você responder isso, você vai ter que, na obra de arte, nessas duas obras de arte,
é justificar a tua resposta. É pessoal, claro. Com que intenção você acredita que essas obras foram feitas? Eu sugiro que vocês leiam as páginas 5 e as páginas 6. Perdão, corrigindo o português. Leiam as páginas 5 e 6 para que vocês consigam aí responder essas questões. A aula de amanhã vai ser baseada justamente nas páginas 5 e 6. Então, por isso que é importante vocês lerem já para vocês saberem sobre o que nós vamos tratar amanhã. E amanhã também eu vou deixar um link do documentário super legal, que ele é bem resumidinho, mas ele conta um pouquinho da vida de Caravaggio. Esse artista icônico, ele sensacional, que retratava nas suas obras coisas assim que com uma riqueza de detalhes e que mexe exatamente com as nossas emoções. Inclusive, eu trouxe aqui para vocês uma obra de Caravaggio. Eu vou ver se eu consigo mudar aqui, porque às vezes eu não estou muito familiarizada com essa tecnologia, vocês me perdoem, tá? Aí é a Medusa de Caravaggio. Uma característica muito do barroco é isso, tá? Mexer com essa dualidade humana, porque nós, seres humanos, não somos 100% bons e também não somos 100% maus. Nós temos essa dualidade por conta das nossas características mesmo. Se nós formos pensar em sentimentos e características, nós temos medo, nós temos tristeza, mas em contrapartida nós sentimos segurança, nós sentimos alegria, nós sentimos felicidade, nós temos amor, nós temos ódio. Então isso que quer dizer dualidade humana, que nós temos ao mesmo tempo esse contraste de sentimentos, e é isso que o barroco vai trazer. A Medusa, ela foi uma obra esculpida em aço, em ferro, e ela tem uma coisa bem interessante. À medida que nós vamos observando, vocês estão vendo o olhar do artista? Claro, ela é de Caravaggio. À medida que nós vamos observando, quando ela é exposta no museu, à medida que a pessoa vai andando, a forma como foi trabalhado o olho aí dá a sensação de movimento. Parece que a obra de arte está nos observando. É muito interessante. Isso eu vou deixar no documentário de amanhã para vocês. Mas vale a pena vocês, no Google Arts e Culture, vocês conseguem fazer essa movimentação com a lupa, observar cada detalhe da obra. Então eu sugiro que vocês peguem essa imagem que está na apostila, no ponto de partida, coloquem aí no Google Arts e Culture e consigam observá-la com detalhes, né, em cada detalhe da obra, para que vocês possam responder as questões. Essas questões vocês podem responder no caderno, vocês podem responder num post-it e colar na apostila, ou numa folha à parte e deixar colado na apostila. O importante é que vocês façam essa reflexão inicial com o auxílio da leitura das páginas 5 e 6 e com o que eu falei aqui um pouquinho para vocês. A prof está morrendo de saudade de vocês, principalmente das aulas práticas. E eu prometo que depois dessas 2 aulas, nós vamos ter uma prática muito legal baseada na arte barroca. Beijo no coração, bons estudos para vocês!